Existe um pensamento antigo, atravessando séculos quase em silêncio, atribuído a um homem que nunca escreveu um livro, mas mudou a forma como pensamos sobre a vida. Uma frase simples, sem enfeites, mas que carrega um peso difícil de ignorar. Que desgraça é para o homem envelhecer, sem nunca ver a beleza e a força que o seu corpo é capaz. Quando essa ideia surgiu, o mundo era outro. Não existiam academias modernas, não existia a obsessão pela aparência, não existia a cultura da performance que conhecemos hoje. Ainda assim, o corpo já era visto como algo essencial, não como um objeto de exibição, mas como um instrumento de vida. Algo que precisava ser cultivado, testado, respeitado. Na Grécia Antiga, pensar bem não era suficiente. Viver bem exigia coerência entre mente, corpo e ação. E esse pensamento nasce exatamente daí, não como um ataque, não como uma acusação, mas como um alerta. Um lembrete de que existe uma diferença profunda entre simplesmente passar pela vida e realmente experimentar tudo aquilo que você é capaz de sustentar com o próprio corpo. Sócrates não foi um mestre no sentido tradicional. Ele não escrevia tratados, não deixava livros, não construía sistemas fechados. Sua filosofia acontecia em movimento, nas ruas, nas praças, nos encontros comuns do dia a dia. Ele caminhava por Atenas fazendo perguntas simples, mas perigosas. Perguntas que desmontavam certezas, que expunham contradições, que obrigavam as pessoas a olharem para si mesmas. Não era um homem admirado por sua aparência. Os próprios relatos da época descrevem Sócrates como alguém fisicamente comum, até desajeitado. Mas havia nele algo raro, coerência entre discurso e vida. Para Sócrates, sabedoria não era acumular ideias, era viver de acordo com aquilo que se dizia verdadeiro. E isso exigia disciplina, autocontrole, domínio de si. Na Atenas antiga, o ideal humano não separava mente e corpo. Educação incluía pensamento, diálogo, movimento, resistência. Um homem incompleto em qualquer dessas áreas era visto como alguém que não se conhecia por inteiro. Quando Sócrates falava em examinar a vida, ele não falava apenas de pensamentos elevados, falava de hábitos, de escolhas diárias, de como alguém lidava com o desconforto e com o esforço. Por isso suas ideias incomodavam, porque elas não permitiam discurso vazio. Não permitiam que alguém se dissesse virtuoso, vivendo de forma negligente. No fim, Sócrates foi condenado. Não por violência, não por corrupção material, mas por desafiar a acomodação coletiva. Ele aceitou a morte com serenidade, não porque desprezava o corpo, mas porque sua vida já havia sido vivida com integridade. E talvez seja exatamente isso que torna suas palavras tão incômodas até hoje. Elas não pedem admiração, pedem coerência. Na Grécia Antiga, virtude não significava bondade no sentido moderno. Não era sobre intenção, nem sobre parecer correto. Virtude era excelência, era viver à altura daquilo que se é capaz de sustentar. O termo usado era areté, e ele se aplicava a tudo, à mente, ao caráter, às ações, e também ao corpo. Um corpo negligenciado não era visto como um detalhe, nem como algo separado da vida interior, era um sinal, um reflexo visível de desordem interna. Para os gregos, autocontrole não começava no pensamento, começava no corpo, na capacidade de suportar esforço, desconforto, repetição. Disciplinar o corpo era uma forma prática de educar a mente, não através de discursos, mas através da experiência direta. O corpo ensina limites, ensina paciência, ensina respeito pelo processo. E quando alguém falhava em cuidar disso, não era acusado de preguiça, era visto como alguém que ainda não havia aprendido a governar a si mesmo. Sócrates entendia isso profundamente, por isso suas reflexões nunca ficaram apenas no campo abstrato. Elas sempre voltavam para a vida concreta, para o modo como alguém vivia, se movia, escolhia. Corpo e virtude não eram caminhos paralelos, eram o mesmo caminho observado por ângulos diferentes, e negligenciar um era, inevitavelmente, enfraquecer o outro. Existe uma relação estranha entre o homem e o tempo. Quase sempre o tempo parece estar a favor, como se fosse algo que pode ser negociado, empurrado, reorganizado. Raramente alguém acorda pensando que está ficando para trás. A sensação é sempre a de que ainda há espaço, ainda há margem para ajustar depois. Na Grécia Antiga, não era diferente. Homens jovens acreditavam que a vida séria começaria mais tarde, que primeiro era preciso resolver o mundo ao redor e só depois cuidar de si. Mas o tempo não se move junto com a intenção. Ele se move junto com a ação. E onde não há ação, há apenas repetição. Cada adiamento parece pequeno, quase insignificante isoladamente. Mas o tempo não soma dias, ele soma padrões. O que é feito hoje se torna mais fácil amanhã, o que é evitado hoje também. Por isso, adiar nunca é neutro. Adiar educa o corpo a permanecer igual. Educa a mente a aceitar menos esforço. Os antigos entendiam isso de forma intuitiva. Não falavam em produtividade, falavam em responsabilidade sobre o próprio tempo. O tempo era visto como algo sagrado.
Não porque fosse infinito, mas exatamente porque não era. E quando o cuidado com o corpo era empurrado para depois, não se perdia apenas força, perdia-se a oportunidade de formar caráter no momento certo, porque existe um tempo específico para certas construções. Um tempo em que o corpo responde mais rápido, em que a mente aprende com menos resistência, e esse tempo, uma vez passado, não retorna, ele apenas deixa marcas silenciosas. Existe um tipo de mudança que não pede atenção, ela não se anuncia, não exige reconhecimento, é uma mudança que acontece antes mesmo de poder ser nomeada. Os antigos entendiam que aquilo que é visível sempre vem depois. Primeiro algo se ajusta internamente, um eixo, uma ordem. Não se trata de força nem de disciplina no sentido moderno, mas de alinhamento. Quando alguém começa a agir de forma consistente, mesmo sem resultados imediatos, algo silencioso se estabelece. Uma espécie de acordo interno. Não é entusiasmo, é estabilidade. Essa estabilidade muda a relação com o esforço. O desconforto deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas parte do caminho. Não há mais a necessidade de convencer a si mesmo todos os dias, porque a decisão já foi tomada em um nível mais profundo. Os gregos viam isso como formação de caráter, não como conquista externa, mas como uma organização interna que se reflete no mundo. O corpo, nesse processo, não é o objetivo, é o campo onde essa ordem se torna perceptível. Por isso, a transformação real raramente é notada no início. Ela não altera imediatamente a forma, altera a relação com o tempo, com a repetição, com a espera. E quando essa mudança finalmente se torna visível, ela já não depende de esforço consciente. Ela acontece porque agora existe algo sustentando o movimento. Algo que não precisa ser exibido, nem explicado, apenas vivido. Imagine um homem parado diante do espelho, não em um momento especial, não depois de uma grande decisão, apenas em um instante comum do dia. O ambiente é silencioso. Não há expectativa, não há intenção de julgamento. Ele se olha sem pressa. O espelho devolve exatamente o que existe. Nem mais, nem menos. Não há mentira ali. Não há passado. Não há futuro. Apenas presença. O desconforto que surge não vem da forma do corpo. Vem da memória silenciosa, do que foi prometido, do que foi pensado, do que foi adiado. Não é raiva. É reconhecimento. Ele não vê apenas o corpo que tem. Vê também o corpo que nunca foi construído. As versões que ficaram suspensas no tempo, as decisões que nunca se tornaram ação. O espelho não cobra, não pressiona, não humilha. Ele apenas sustenta a pergunta no ar. E a pergunta não é por que você não mudou. É quando foi que você decidiu parar de tentar. Nesse momento, muitos desviam o olhar. Outros quebram o silêncio com promessas internas. Promessas vagas, sem data, sem peso. Mas o espelho permanece ali, imóvel, indiferente, porque ele sabe que não é a imagem que precisa mudar, é a relação com aquilo que se vê. E quando alguém sustenta esse olhar por tempo suficiente, algo se torna impossível: mentir para si mesmo. Depois que o espelho fica para trás, a vida continua, o dia segue, as tarefas ocupam espaço, e tudo parece voltar ao normal. É nesse ponto que o adiamento acontece, não como uma decisão consciente, mas como um acordo silencioso consigo mesmo. Ninguém diz em voz alta que escolheu permanecer igual. O que se diz é que agora não é o momento, que existem prioridades, que depois será diferente. Mas o adiamento não é a ausência de escolha. Ele é uma escolha confortável, porque não exige ruptura, apenas continuidade. Cada dia sem ação reforça a ideia de que amanhã será igual. E com o tempo, isso deixa de causar incômodo, vira padrão. O problema não é adiar uma vez, é transformar o adiamento em identidade. É viver sempre em preparação, nunca em execução. Os antigos sabiam que caráter se forma pelo que é repetido, não pelo que é planejado. E tudo aquilo que não se pratica se enfraquece, inclusive a própria vontade. Adiar parece inofensivo porque não dói no presente, mas ele cobra no acúmulo. Quando olhar para trás, começa a pesar mais do que olhar para frente. E nesse ponto, a escolha já foi feita muitas vezes, apenas nunca foi admitida. Quando Sócrates falava em desgraça, ele não se referia a fracasso público, nem a falta de reconhecimento, nem a uma vida sem conquistas externas. A desgraça a que ele se referia era silenciosa, quase invisível, uma vida inteira vivida abaixo da própria capacidade. Não se trata de comparação com outros, nem de padrões impostos de fora, mas da distância entre o que alguém foi e aquilo que poderia ter se tornado.
O corpo, nesse contexto, não é o foco final. Ele é a prova mais honesta, porque nele não existe discurso convincente, apenas consequência. Envelhecer sem nunca ter exigido do próprio corpo é envelhecer sem nunca ter exigido da própria vontade. Isso cria um tipo específico de arrependimento, aquele que não vem de erros cometidos, mas de tentativas que nunca aconteceram. O tempo, nesse ponto, deixa de ser neutro. Ele se transforma em espelho tardio, mostrando não o que faltou saber, mas o que faltou fazer. Sócrates não alertava por pessimismo, mas por respeito à vida. Porque viver sem se testar é desperdiçar a única oportunidade de se conhecer por inteiro. A verdadeira desgraça não é falhar, é nunca entrar em confronto com os próprios limites. É morrer sem saber até onde se poderia ir. E esse tipo de perda não pode ser recuperado depois, apenas reconhecido. No fim, ninguém precisa de discursos grandiosos, nem de promessas exageradas. O que permanece é algo mais simples: a consciência de que o tempo passa, independente do que é dito ou pensado. O corpo continua ali, respondendo apenas ao que é feito, não ao que é planejado. Não existe obrigação de se tornar algo extraordinário, mas existe uma responsabilidade silenciosa de não viver abaixo do que é possível. Sócrates não deixou métodos, não deixou fórmulas, deixou um alerta. Conhecer a própria capacidade não é um luxo, é uma forma de honestidade. E talvez a escolha mais importante não seja mudar tudo de uma vez, mas parar de adiar aquilo que já está claro. Porque no fim, a vida não cobra explicações, cobra coerência. E cada um sabe, em silêncio, se está vivendo à altura do próprio potencial.